Olá, jovem, seja bem-vindo. Essa aqui é mais uma videoaula para você, aluno do MSE, com você, professor Gui. E hoje, nessa nossa oficina de mecânica de moto, o que nós vamos aprender, jovem? Algo não menos importante que qualquer outra parte da motocicleta e algo muito estudado, muito desenvolvido na produção dos modelos, que é o chassi da motocicleta. Sim, jovem, hoje a gente vai falar a respeito do vulgo quadro da nossa motocicleta e a gente vai entender que os quadros existem para suprir necessidades de cada modelo da motocicleta. Então vamos lembrar, quais são os modelos aí que a gente lembra de motocicleta aí comuns no mercado aí? Modelos speeds de altas cilindradas, né? Seja naked ou não, ou fuel, são os modelos speeds. A gente tem também os modelos street, né? Que são os modelos desenvolvidos para rodar dentro das cidades, geralmente são de cilindradas menores, mas ainda assim a gente encontra algumas cilindradas maiores. Speed, street, temos os modelos off-road, né? Que são os modelos para fora da estrada, motos de competição, motos de trilhas, emplacadas ou não. E temos por último qual modelo? Custom ou road, as motos viajeiras, as motos cargueiras de viagem, são elas. Então, para esses 4 modelos de motocicleta que a gente citou, Speed, Street, Off-Road e Road ou Custom, para esses 4 modelos a gente pode ver até 3 tipos diferentes de quadro para cada modelo deles. Só aqui, para cada aplicação, vai exigir um quadro específico, tá? E quais são esses modelos de quadros que a gente vai encontrar na nossa oficina no dia a dia? Esse vai ser o assunto que a gente vai conversar nessa videoaula. Quais são os modelos existentes no mercado? Qual é a característica de cada modelo dele? Com que material ele é construído esse modelo? E qual o objetivo principal utilizando as características da moto, material de construção, qual o objetivo ele quer suprir com aquele modelo? Isso aí a gente vai entender agora dentro desses 3 modelos diferentes de chassis hoje no mercado de motocicleta. Seja bem-vindo, jovem. Não se esqueçam que você tem disponível uma excelente apostila na descrição desse vídeo e está convidadíssimo a participar também do nosso questionário participativo. Não se acanhe, pois não tem um critério de avaliar e nem dar nota para vocês, e sim participarmos para a gente ir aprendendo das 3 formas cada vez mais. Beleza, jovem? Ok, então vamos lá. E agora a gente tópico. Quais são as principais funções de um quadro, independente do modelo dele? O quadro tem a função principal, veja bem, jovem, unir todas as peças da motocicleta em um único centro, balanceado, resistente e leve. Vamos lá. Unir todas as peças da motocicleta em um único centro, balanceado, resistente e leve. Ou seja, vai ser o quadro da motocicleta, jovem, que vai fazer com que todas essas peças separadas tenha o corpo de um único objeto, com que você consiga manusear, fazendo curvas, né? Frenagens, né? Retirando a roda dianteira do chão aí. Você pode estar fazendo tudo isso graças ao quadro da motocicleta. E esses quadros, por suas vezes, alguns têm características mais resistentes, como para motos de trilha, outros têm características de ser leves e ser reservatório de resíduos para moto speed, já outros têm características de ser resistente e ainda trabalhar como aterramento elétrico da moto, o fio terra, que é o caso das motos street, ok? Temos também as motos road, que também tem um quadro de construção parecida com as motocicletas off-road. Se as off-road demandam um quadro de maior resistência porque elas são colocadas a provas bem mais duras, as nossas motos customs, as roads, também possuem esse mesmo tipo de quadro de maior resistência, pois tem uma quantidade de carga
maior do viajante que geralmente tem essa motocicleta, ok? Então a gente já descobriu aí que não existe quadro pior ou quadro melhor, existe o quadro ideal para cada aplicação de motocicleta. Já que estamos entrando aí nesse assunto de quadro, a gente vai falar a respeito dos 3 tipos de quadro. E quais são, professor, esses 3 tipos de quadro? Eu não consigo nem entender. A gente vai ver aqui nas apostilas, galera, acompanhem nas imagens que a gente tem então os 4 modelos de motocicleta. A motocicleta street, temos a motocicleta off-road, temos a motocicleta road ou custom e temos a motocicleta speed, ok? O objetivo de toda a aula hoje vai ser a gente estudar o quadro de cada uma dessas motocicletas. Beleza, galera? E vamos começar falando inicialmente aqui a respeito do quadro de nome Diamond Frame, tá? Diamond Frame. Esse é um dos quadros mais populares que hoje é aplicado a 90% das motocicletas populares, as motocicletas de baixas cilindradas. Por quê? Esse quadro, além de ele possuir uma característica de resistência, pois ele é feito em tubulação de aço e em alguns casos de ferro recozido, ou seja, são ferros bem tratados, além de ele possuir essa vantagem da resistência, ele utiliza o próprio bloco do motor como parte do quadro. Então, para esse tipo de quadro, galera, olha só nessa imagem. A gente tem então aqui um quadro Diamond Frame, como exemplo a Honda 150 Titan. Esse quadro passa por cima do motor, correto? E esse quadro passa pela frente do motor. Esse quadro não abraça por baixo. Então, o motor, nesse caso, torna-se parte do quadro, porque é ele que vai fazer a ligação da parte inferior do quadro, levando o quê? Resistência. Caso esse motor não seja fixado na motocicleta, esse quadro aqui, galera, não tem a resistência suficiente para essa motocicleta rodar. Quem nunca percebeu aqui, quando vai fazer o motor, retira o motor, fica aquele grande buraco aqui, não tem, ou seja, tubulações de ferro que ligam essa parte da mesa até a parte aqui da bandeja, não tem. Ou seja, o que liga tudo isso é a própria carcaça do bloco do motor. Quando a gente tiver de frente com um quadro que faz do motor parte do seu chassi, a gente está diante de um quadro Diamond Frame, que tem as características de ser mais econômico, pois tem menos material, que seria a tubulação inferior, porém a sua construção é feita geralmente em tubulação de aço ou ferro recozido, que já é de alta resistência, e torna-se um projeto resistente, mais barato, por isso aplicado tanto às motocicletas de menor cilindradas. Beleza, galera? Esse quadro tem o nome de semiberço, porque ele apenas apoia o motor nas duas laterais e não o envolve. Então ele é quase que um berço, ele apoia apenas o motor. Então, semiberço é um quadro Diamond Frame, a qual exige a presença do motor para ter a rigidez necessária para ser usado. Beleza, galera? Esses quadros, saibam vocês que até certo ponto eles podem ser alinhados, ok? Se a mesa, a caixa de direção não sofreu amassos, se aquele ponto não sofreu franzimento ferro e trata-se de um desalinhamento em relação à direção e à roda traseira, verifique sempre você, mecânico, saiba que isso pode ser causado também por rolamento. Se não for, é quadro devido a uma queda, a um impacto, esse quadro ainda pode ser recuperado pela sua construção, beleza? Diferente de outros aí que não podem. Ok, então temos um quadro resistente, custo-benefício bom, pouco material, alta resistência e ainda pode ser consertado. Excelente para as motos 150 cilindradas, que são conhecidas como motos de entrada, ou seja, a primeira moto do novo motociclista ou a moto mais barata usada para transporte ou deslocamento até o serviço. Beleza? Ok? Estamos acompanhando aí, jovem? Não se esqueça que é muito importante a gente ter o acompanhamento da apostila, que hoje, como vocês podem ver, a gente conta com diversas imagens aí ilustradas
e vai levar a gente a um entendimento bem maior. Beleza? Ok, galera. A gente já falou do Diamond Frame, quadro semiberço, ao qual faz uso do motor como componente de rigidez. Agora a gente vai falar de um quadro um pouco mais rígido que esse. A gente vai falar do quadro tipo berço. Qual é o quadro tipo berço? O quadro tipo berço, galera, observem aqui nessa imagem. Qual é a diferença do Diamond Frame para o berço? Olha só como neste quadro aqui a gente tem essas duas tubulações que passam por baixo do motor. Ou seja, se eu retirar o motor daqui, esse quadro ainda continua com a mesma rigidez dele, independente do motor. Isso é características de motos off-road, que vão sofrer grandes impactos, grandes torções. Antigos quadros que não haviam essa resistência, que não havia essa dupla tubulação por baixo, eles empenavam com muita facilidade. Isso é exemplo da DT180, várias motos empenadas a gente vê até hoje aí, e outras motos. Ou seja, quando a gente tem essas duas barras que envolvem o motor por baixo, que fixa esse motor por baixo, a gente tem a presença então aqui, ó, a parte superior e inferior dos dois lados, ou seja, essa caixa toda que envolve o motor leva o nome de berço, tá? O berço acolhe, então seja por baixo quanto por cima, esse motor está 100% acolhido dentro da estrutura do chassi. Esse chassi é característica de aguentar grandes torções e uma carga elevada, tanto indicado para motos off-road como road ou custom, para você jovem. Beleza? Entendeu? Esse quadro aqui, galera, por vezes vocês vão ver com dupla tubulação de chassis ou até mesmo uma única tubulação de chassis. Mesmo assim, não deixa de ser um berço, tá? Vocês vão saber que tem berço simples, berço duplo. Show, galera? Beleza, parabéns, estamos no caminho correto. E você, jovem, já tinha se perguntado, será que existia tanta diferença assim de um quadro para outro quadro? Aí que tá. Agora sim, jovem, você vai se surpreender ainda mais. A indústria automobilística, nessa corrida da excelência pela performance das motocicletas, no que diz respeito às motocicletas de alta cilindrada, tá? A essas motocicletas de altas cilindradas, em que exige um fino estudo de todas as peças, né? Em que essas peças têm critérios a ser avaliados, como resultado de cálculo decimal perfeito, como o próprio peso daquela peça fazer parte de um componente maior de toda a motocicleta, tudo em uma motocicleta de competição, ou uma motocicleta speed, seja ela importada nacional. Muitas vezes a gente vai ver a presença desse quadro aí, que a Yamaha intitulou como Delta Box. É isso aí, essa referência Delta Box que a Yamaha criou para chassi é a referência mais próxima que a gente tem de uma tecnologia de avião aeronáutica aplicada a uma motocicleta. A ideia desse quadro é que, através da sua própria estrutura em alumínio, ele possa, dentro dessa própria estrutura, armazenar os fluidos da motocicleta, seja combustível, seja óleo de motor, seja água de radiador, ou seja, todas as tubulações desse quadro são maiores, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? São tubulações bem maiores e na parte interna dessas tubulações ainda tem combustível, óleo, fluidos e águas de radiador. Isso é semelhante ou não a um avião, ao qual leva o combustível dentro das suas próprias asas? Não. E a semelhança com a aeronáutica não para por aqui. A mesma ideia de um avião que pode levar uma carga sobre o seu eixo, né, das suas asas, foi aplicada à resistência desse quadro Delta Box. Ou seja, é um quadro em alumínio de alta resistência que pode levar combustíveis fluidos dentro dele, que tem o seu formato em V, como as asas de um avião, e pode carregar a sua caixa, a sua carga, o seu box embaixo da sua asa. Ou seja, nós temos então um avião
sobre duas rodas e toda a tecnologia empregada dele, que leva o nome de Delta Box. Esse é o nome desse quadro. Geralmente ele é feito em alumínio, não é pintado e sim polido, ok? Então a gente tem um quadro de alta tecnologia. Esse foi um dos principais desafios da Yamaha quando foi estudar como reduzir o tamanho de uma motocicleta de alta competição sem perder a eficiência e a resistência dos materiais ali colocados, produzindo um quadro que também é tanque de combustível de alta resistência. Olha que maravilha! A única diferença desse quadro, galera, para os quadros anteriores que a gente conversou agora, é que por esse quadro possuir a sua composição em alumínio, tá? Ele não consegue fazer o quê? O aterramento, o fio negativo do sistema elétrico. Como os outros quadros que eram fabricados em metais conseguem aterrar todos os componentes elétricos, esse daqui já não vai conseguir. Então, dentro do chicote, né, do maço de fios que corre por todo a motocicleta, a gente vai ter a presença do fio negativo, tá? Do fio de aterramento. Este comum que você não vai encontrar nos outros modelos que eu citei. Então, alta resistência, feito em alumínio, pode armazenar fluidos e não faz o aterramento elétrico. Essas são as principais características de um quadro Delta Box. Beleza, galera? Então, galera, saiba vocês que a gente vai ter esses três modelos de quadros, que agora a gente já conhece: Diamond Frame ou semi-berço. A gente vai ter o quadro também berço, seja de tubulação simples ou dupla, e vamos ter o quadro Delta Box, desenvolvido na engenharia aérea para motocicletas de competição. Beleza, galera? Sabemos a principal função, sabemos que alguns fazem umas coisas que outros não fazem, e que tudo isso é uma somatória de conhecimentos de engenharia que foi estudado para deixar o seu projeto resistente e financeiramente viável. Não pode se encarecer demais o projeto e nem perder a qualidade das peças, ok? Então, hoje você, jovem, ficou sabendo a respeito dos diferentes tipos de quadro que você vai encontrar na oficina. A gente vai ver aí que quadros à base de metais, eles podem ser realinhados, podem ser reparados. Já quadros como Delta Box já não conseguem ser realinhados, são feitos em alumínio que perde a resistência em caso de torção, não podem ser reaquecidos como um metal comum é, ok, galera? Então a gente temos diferentes quadros para diferentes aplicações. Não existe quadro pior, não existe quadro melhor, existe o quadro ideal, e é isso que o estudo da engenharia automobilística busca: sempre os melhores cálculos com os menores gastos. Beleza, galera? Hoje você, jovem, soube o quanto é importante você saber dessa peça principal e primordial da moto, que leva o nome de chassi, apelidada como quadro, que além de unir todas essas peças e funcionar como reservatório ou aterramento, também tem um registro legal, que é o número de certificação do Detran da nossa motocicleta, que por vezes pode ser conferido na fiscalização. Beleza, jovem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês façam um bom uso dessa apostila, que está muito bem feita para você, jovem do MSE. Acompanhem todos os vídeos, estamos todas as quinta-feiras de volta. Respondam os questionários e contem comigo hoje e sempre. Professor Gui, oficina mecânica de moto para você, jovem do MSE.